Grandes clientes são o sonho da maioria dos empreendedores. Contratos parrudos, pagamento em dia, recorrência, essas são algumas das características que todo mundo pensa quando abordamos o assunto grandes clientes. E o que são grandes clientes? Eu chamo de grandes clientes multinacionais ou até empresas nacionais que possuem grande poder de compra, independente do valor do contrato que eles possuem com você. O processo de contratação sempre é um pouco mais burocrático e às vezes até exaustivo. O ano passado eu participei de várias concorrências entre grandes empresas e tal. E para contextualizar para vocês aqui, deixa eu contar duas histórias distintas, tá? A primeira delas é sobre uma concorrência para uma multinacional, para que nós planejássemos a ocupação de 50 pessoas para eles lá dentro da CWK. O processo para cadastramento dessa concorrência, além de me gerar custos extras, ele foi exaustivo, porque a documentação que era solicitado, eu enviava num dia e depois eles devolviam pedindo outras coisas. E você tinha que estar dentro das regras X, Y, Z lá de formatação deles e tal. Olha, foi necessário realizar um cadastro em inglês no sistema de compras dessa grande empresa. E não era nada simples de fazer, tá? Meu contador precisou enviar certidões, balancetes, aí eu enviava, era devolvido com dúvidas, enfim, às vezes dúvidas que nada tinham a ver com o processo de compras. Eles fizeram vistoria técnica no meu prédio, onde eu estou localizada. Algumas críticas foram apontadas e mesmo o prédio estando dentro das normas exigidas por lei, eu tive que assinar um documento me comprometendo a mudar caso eles fossem nos contratar. A gente teria que adaptar o ambiente, mesmo se a gente fosse reprovado, assim, sem saber se a gente ia ser aprovado, né? Então foi um processo bem exaustivo, eu tive que assinar esse termo de compromisso. Por fim, o processo de compra era um leilão eletrônico. Esse leilão foi marcado um teste para a gente aprender a ferramenta, né, para entender como é que funcionava o processo. Junto conosco estava a WeWork, a Regus e uma outra empresa de intermediação de negócio chamada Birocoff. Né? Eu confesso que eu não entendi muito bem porque que uma empresa como a Birocoff estava dentro desse processo, porque a raiz do negócio dele não é ter um espaço compartilhado, e eu tive que cumprir várias normas exigidas nesse edital, né? Bom, o leilão, ele chegou no dia, todo o processo era feito por um sistema próprio do cliente, via internet. Os lances eram por serviços prestados e nós ficamos em segundo lugar nessa concorrência, né? E alguns serviços a gente ficou em primeiro lugar. Todo esse processo demorou mais ou menos uns 3 meses, né? E depois que terminou, eu entrei em contato com o cliente e, para minha surpresa, a resposta foi: não temos data para contratação. Estamos esperando a aprovação da matriz lá no país tal. Esse acontecimento mudou a minha postura em relação ao que eu chamo de grandes clientes. A partir desse dia, eu reanalisei todos os meus conceitos e processos sobre ter uma grande empresa dentro do meu coworking. E principalmente eu estabeleci critérios internos para que eu também aceite entrar ou não numa concorrência como essa, que muitas vezes é inflexível, né, gente? A contratação é inflexível. A energia, o tempo gasto, o desgaste dessa negociação gerou ainda uma redução drástica na minha margem de lucro, através do leilão que eu acabei de contar para vocês, né? E isso fez com que eu enxergasse que esse é um tipo de processo que às vezes não vale a pena participar. Bom, vale dizer que a empresa, ela não contratou nenhuma das empresas envolvidas, pelo menos eu até o final do ano passado, até dezembro, eles estavam ainda na sede original deles lá em Belo Horizonte. E o que acontece deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Eu acho que eu vou contextualizar com outro caso muito interessante, é de um cliente que também é uma multinacional, né, e precisava contratar apenas um único posto de trabalho
E as negociações elas foram intermediadas por uma outra empresa de real estate americano e depois passaram diretamente para o escritório brasileiro. Olha só, tudo começou no dia 12 de agosto, com o envio de uma proposta para o intermediador. O contrato só foi assinado no dia 30 de dezembro. Foram mais de 6 meses para assinar o contrato desde o primeiro contato deles comigo. Eu achei muito engraçado, porque é uma empresa de tecnologia de ponta, né? Então é meio que contraditório pensar que uma empresa desse porte, com essa tecnologia, seja tão burocrática para aprovar alguns processos de compra, que é muito pequeno, é um posto de trabalho só, enfim. Isso me impressionou bastante. Os mesmos cadastros que, no outro caso que eu contei, né, foram os necessários certidões, balancetes, contrato social, enfim, eu tive que fazer tudo nessa empresa. Mas nesse caso em particular, houve um bom senso, né, dos itens do contrato, que alguns não eram compatíveis com a CWK, então a empresa deles voltou atrás em algumas negociações, em algumas cláusulas, e isso foi muito importante para que a gente conseguisse tirar do papel. Moral da história: existem princípios, valores, processos de trabalho e métodos que o seu negócio não pode deixar de lado só porque a empresa que está te contratando é uma potência no mercado dela. Sejam flexíveis até o limite que você considera saudável para a sua empresa. E principalmente, não sacrifique a sua margem de lucro completamente para você poder ter no portfólio empresas maiores que serão, obviamente, cases de atendimento no seu coworking. Porque no final das contas, o que interessa para ambas as partes é o resultado da operação, o resultado que a operação pode trazer.